versículo 20 ao 34. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi, e esta é a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Isso aqui é o profeta de Deus trazendo conforto, o profeta Isaías trazendo conforto ao rei Ezequias, que estava sendo atacado pelo rei da Síria, o Senaqueribe. Por meio dos teus mensageiros, versículo 23, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, eu subo ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisse as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar, olha Deus falando, porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Glória a Deus. Senaqueribe, o rei da Síria, muito garboso, muito poder nas mãos, mas agora ele está diante do Todo-Poderoso. Não há ninguém maior do que Deus, não há ninguém tão poderoso como o Senhor. O Senhor é o maior. Os grandes imperadores que foram grandes se passaram. Todos os homens que se consideravam grandes ficaram à beira de caminho. O Senhor prevaleceu, porque o Senhor reina para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Senaqueribe, aqui o rei da Síria, ele estava determinado em invadir, tomar a Judá,
porque ele tinha feito, já tinha, o texto que eu vou mostrar para os irmãos aqui também, Senaqueribe já havia tomado Samaria. Samaria era a capital de Israel, que era o reino do norte, as tribos divididas, Judá, as tribos do sul, e Samaria com as tribos do norte de Israel. A Síria já havia tomado e levado cativo a Samaria, o reino do norte. Segundo Reis capítulo 18, você pode ver ali, segundo Reis capítulo 18, versículo 9 ao versículo 12. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º já do ano de Oséias, que era o rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, não era ainda o Senaqueribe, era o Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E depois de 3 anos, no ano 6º de rei Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Quer dizer, eles mantiveram um cerco por 3 anos no reino do norte, em Israel, em Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Hala e para Abor, junto ao rio Gozã. Isso está em 2 Reis capítulo 18, versículo 11, que eu estou lendo para vocês. Que era a cidade dos Medos. Versículo 12: porquanto não obedeceram. Por que Deus levou eles para cativo, o reino do norte? Porque eles não obedeceram, versículo 12, a voz do Senhor seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram e nem o fizeram. Quer dizer, não deram conta nos mandamentos de Deus. Por isso, agora, eles foram levados cativos. O reino do sul, Judá, foi levado cativo depois pela Babilônia. Isso já é outra história, né? Nesse momento agora, já com Senaqueribe, o reino da Síria vinha tomando todos os povos. Já tinha tomado Israel, o reino do norte, agora eles queriam tomar também Judá. É que Judá tinha uma aliança com Deus. Judá ainda permanecia na aliança com o Senhor. E nesse momento, o rei de Judá era o Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus. Ele restituiu os cultos ao Senhor. Ele fez uma limpeza geral na nação, arrancando idolatria e instituindo os cultos a Deus que haviam sido retirados. Foi um homem muito usado por Deus. E foi nesse momento então que Senaqueribe se levanta para tomar também o reino do sul, Jerusalém. Queriam a Jerusalém. Jerusalém era como menina dos olhos. Nós temos que tomar essa cidade. Jerusalém ficava em cima dos montes. Então os inimigos, todo mundo queria aquele lugar, né? E Israel havia, na tribo do norte, foi levado cativo depois de um cerco pesado de 3 anos, porque os exércitos faziam um cerco, deixavam as pessoas passarem dificuldade nas cidades, não deixavam entrar comida, barrava até a própria água, enfraquecia de tal forma que chegava o momento que o rei tinha que entregar a chave da cidade para eles. Era difícil. Agora Judá está na mira dos assírios, e era impossível aqui parar esse conquistador agora, Senaqueribe, o rei da Síria. Em Isaías capítulo 36, por isso que eu falei para os irmãos que querem estar acompanhando, Isaías 36, versículo 1, 2 e o 4. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ele subiu contra Judá e tomou as cidades que já eram de Judá fortificadas, antes de chegar em Jerusalém. Já foi tomando as cidades fortificadas de Judá. Isaías 36, agora já é Isaías 36, versículo 1, 2 e versículo 4. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército
Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E Rabsaque lhe disse, Rabsaque era o emissário de Senaqueribe, era aquele emissário que dizia: olha, se entrega, depõe as armas, porque o rei Senaqueribe está chegando com o exército e vocês não vão conseguir detê-lo. Era o emissário do rei da Síria. E Rabsaque chegou: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Falando isso para o rei Ezequias. Chegou a hora de vocês serem conquistados. Que confiança é essa que vocês têm? Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Amado, às vezes dizemos que confiamos em Deus, falamos, não, confiamos em Deus, mas olha para mim aqui, mas chega um momento que a gente é testado nisso. Chega o momento da verdade, do cara a cara. Você falar que confia em Deus aqui dentro da igreja, ou no momento que você está orando, é muito mais fácil. Mas na hora que se apresenta mesmo o inimigo feroz para destruir tua vida, destruir tua casa, destruir teus sonhos, você encarar ele e não tremer e ficar firme, confiando em Deus, já é outra coisa. Agora o Ezequias, que amava o Senhor, fez tanta obra na casa do Senhor, agora está na hora de encarar esse inimigo. Mas ele confiava no Senhor, A gente tem que aprender a confiar em Deus, porque os Senaqueribes, os Salmaneser vão sempre aparecer. Salmaneser era o antecedente anterior a Senaqueribe. Sempre vai ter um rei, um inimigo para afrontar o povo de Deus. A tua fé que você tem, o que é a fé? É aquilo que você crê da palavra, é a palavra de Deus dentro de você, é aquilo que você crê, a tua fé que vai te sustentar nessa hora. Quando vier a provação, quando vier a enxurrada, quando o inimigo aparecer cara a cara e olhar para você e dizer assim: a tua crença não vale nada, eu vou te destruir. Você está perdendo tempo, isso aí é besteira. Diabo na tua cara para te afrontar. É nessa hora que você tem que se segurar na palavra: Senhor, eu estou seguro em Ti, eu estou sustentado no Senhor. Na hora que acontece um problema em casa com o teu filho, que você não sabe o que fazer com a tua filha, um problema que você não está contando, e o povo, as pessoas falam para você: besteira, não adianta, vai acontecer, o que tem que acontecer vai acontecer. É isso que falam. E você, como um cristão, vai dizer: não, eu sei que o meu Redentor vive, Deus vai pelejar por mim agora. Amado, ou nós cremos na palavra, ou nós nos agarramos a ela, ou somos cristãos legítimos, ou perdemos tempo, estamos nos enganando. Quando aparece o Senaqueribe dizendo: eu vou arrancar vocês daí dessa terra, vocês têm prazo. Agora que é, e agora para confiar no Senhor? E aqui o emissário do rei Senaqueribe mandou dizendo: que confiança, o Rabsaque, que confiança é essa em que vocês estão estribados, hein? E é interessante, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai aprendendo muitas coisas. O rei de Judá, Ezequias, que era um homem de Deus, ele fez muitas concessões para esse inimigo. Vocês sabiam disso? Ele não enfrentou assim, ele fez concessões, como fazemos também com muitas coisas, com muitas situações. Ele fez concessões pensando que Senaqueribe
iria recuar, iria amansar. Mas Senaqueribe queria mais. Amado, o diabo, enquanto não mata, ele quer, toma só um pouquinho, tudo bem, eu cedo aqui. Eu cedo na escola, eu cedo na faculdade, eu cedo aqui para os amigos. Ele não quer só um pouquinho. O diabo quer tudo. Ele quer você. Ele cedeu. Olha aqui que Ezequias cedeu em 2 Reis capítulo 18, versículo 13 ao 17. Porém no ano 7, 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria. Versículo 13 do capítulo 18. Subiu Senaqueribe contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Jerusalém estava aqui, as cidades fortes estavam assim. Senaqueribe tomou as cidades fortes que eram de Jerusalém, pertenciam a Judá. Tomou as cidades fortes e as tomou. Então Ezequias, no versículo 14, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, quer dizer, me desculpa pequei, retira-te de mim, deixa nós, tudo que me impuseres, eu vou fazer. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O rei da Síria falou o seguinte: tá bom, não quer que eu, olha só, vai cedendo, você não quer que eu invada Jerusalém? Então, ele tomou primeiro as cidades, e depois, então me passa aqui 10 toneladas de prata, esse 30 talentos de prata aqui, 300 talentos de prata, corresponde a 10 toneladas de prata, e 30 talentos de ouro, que corresponde a 1 tonelada de ouro. Queria uma fortuna. E olha que diz a Bíblia: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor para entregar para o inimigo. Olha só. E das ombreiras que tinha ouro, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Veja bem, toda aquela beleza que ele havia colocado e constituído, aquele ouro na casa do Senhor, ele começou a arrancar, ele começou a entregar riqueza para o inimigo. O inimigo queria ouro, eu vou te dar ouro. Fez concessão, pensando que o inimigo ia amansar, pensando que o inimigo ia, você está me dando isso, agora eu vou ser teu amigo. Mano, eu quero dizer uma coisa: o diabo não tem amigo. O diabo não tem amigo. O diabo tem escravos. O diabo está cheio de escravo. Jesus tem amigo. Jesus tem servo, Jesus tem amigo, Jesus tem irmão. Aleluia. É diferente. A gente não serve a Deus por escravidão. Ninguém é obrigado. A gente faz porque ama Jesus, que teve encontro com Deus. Você veja a concessão que vai abrindo. Aí no versículo 17, 2 Reis 18, versículo 17: contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laquis, com um grande exército. Depois que o rei de Judá, Ezequias, deu ouro, tomaram as cidades fortificadas, deu ouro, deu prata, deu tudo da casa do Senhor, tirou tudo para o inimigo. O inimigo agora envia um grande exército a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Concessões. Deixa um pouquinho aqui,
pouquinho ali, faz mal. Mas senão eu vou perder as minhas amizades. Amado, cuidado com que tipo de concessões você está abrindo. Vai chegar um momento que o inimigo vai tomar tudo, porque Senaqueribe queria tudo. Judá estava o rei de Judá, Ezequias, estava se humilhando. Não, nos perdoa, nós vamos dar tudo que você pedir. Ele queria o rei Ezequias beijando o pé dele. Ele queria o servo do Senhor beijando os pés dele, humilhado, acorrentado, levado cativo, preso. É isso que ele queria, é isso que o diabo quer. O diabo não dá nada para ninguém, amado. O diabo é um destruidor de vida. O diabo é criador de ilusões. Quantas pessoas têm sido levadas pelas ilusões de Satanás, ele dizendo que eu vou te dar isso, eu vou prometer, eu vou te dar aquilo, e no fim é engodo para destruir pessoas, para destruir o teu lar, destruir o teu futuro. É aquelas coisas indecentes, é aquelas coisas proibidas. As coisas proibidas são mais, instigam mais, são mais instigantes. Cuidado, não abre a janela, não abre a janela para o diabo, não abre essa porta para Satanás. Ele quer tomar a tua pureza, ele quer tomar o teu coração, ele quer tomar a bênção de Deus que está na tua vida. Ele quer arrancar o que Deus te deu de melhor. O ouro que estava na casa do Senhor foi tudo levado, a prata toda levada. Mas o inimigo não queria só aquilo, queria tudo. Concessões, foi abrindo concessões. Em Provérbios capítulo 27 e versículo 20, tem um versículo maravilhoso que diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno, Provérbios 27 e 20, o inferno e o abismo nunca se fartam. O inferno quer mais, irmão, o abismo quer mais. O diabo, pensa, a pessoa fez uma concessãozinha, o diabo vai querer, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, até destruir. E Ezequias era um servo do Senhor, era um homem de Deus. Pastor, mas como um servo de Deus pode ir fazendo? Amado, são as situações da vida que você vai atravessando, que você às vezes vai ficando sem muitas vezes o que fazer. Você fica num beco sem saída, e como servo de Deus cometemos essas concessões. Vamos abrindo, vamos dando espaço, vamos deixando, e quando a gente vai ver, o inimigo era a joia da coroa, queria Jerusalém. Mas Jerusalém era a menina dos olhos de Deus, aquele lugar era do Senhor. Eu quero dizer para você, o diabo quer tocar na tua vida, o diabo quer tomar tudo que Deus te deu, mas há algo precioso na tua vida, que Deus ama. Deus ama. Guarda o teu coração. Você é precioso aos olhos do Senhor. A tua vida é preciosa a Deus. Deus ama você. Por causa de você, Jesus teve que vir à terra derramar o seu sangue, entregar sua própria vida para resgatar o pecador, por causa de cada um de nós. Aleluia. Salmo capítulo 17, versículo 8 diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Glória a Deus.
O salmista falando: protege-me, Senhor, como se fosse a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Mas outra coisa aqui interessante para a gente aprender junto. Deus já não havia falado antes da invasão da Síria, que livraria Jerusalém? Falou antes, quando Ezequias ficou doente para a morte. Cronologicamente você vê que o capítulo da doença de Ezequias fica no seguinte, mas cronologicamente, você vendo até na Bíblia cronológica, o fato da doença de Ezequias aconteceu antes desse fato aqui do rei Senaqueribe. Tanto que Deus falou assim, naqueles dias, 2 Reis capítulo 20, versículo de 1 a 6, Deus tinha falado que estava com eles, que ia dar vitória sobre os assírios. Olha só, naqueles dias Ezequias ficou doente de morte, e o profeta Isaías veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo quando ele estava doente. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e fala a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Tem mais uma coisa: acrescentarei aos teus dias 15 anos. E outra coisa: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Este fato da enfermidade dele aconteceu antes da invasão da Síria. Você vai ler na Bíblia aqui, pastor, mas no capítulo, isso está no capítulo 19, a doença está no capítulo 20. Você vai ver até no livro de Isaías também. Mas cronologicamente, como os fatos aconteceram, até na Bíblia cronológica, os fatos aconteceram. A doença dele veio antes da invasão da Síria. E Deus falou com ele, quando ele curou ele ficou bom. Deus falou: eu vou te dar vitória a respeito da Síria. Eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, vou livrar você e esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Deus já havia falado antes para ele, antes de o inimigo chegar perto dele, porque o inimigo ainda estava longe. Antes do inimigo chegar perto dele, Deus tinha falado para ele que Deus ia dar vitória. Isso não acontece com a gente? Deus fala com a gente que vai nos dar vitória, Deus fala que está conosco, Deus fala que vai nos abençoar, Deus fala que vai nos guardar, mas na hora que chega o problema, a gente parece que se esquece de tudo. A gente se esquece do que Deus falou, você se esquece das promessas, você se esquece do que Deus disse, porque a gente estava tão firme: não, Deus vai me dar vitória, os inimigos ainda estão longe, estão conquistando outras regiões, outros povos, Deus já está avisando que Ele vai chegar por aí, mas se chegar por aí, Deus vai estar conosco. Mas na hora que o inimigo chega, meu irmão, não é assim que acontece? Ai, eu não me lembro de mais nada. Toma o ouro, vai tomando. Ô Ezequias, Deus não falou que estava contigo? Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus não falou que está contigo? Deus já não confirmou que vai te dar vitória? Amado, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é para a gente crer apenas no momento, é para que ela fique guardada no nosso coração, e quando chegar o tempo da turbulência e da guerra, ela está forte dentro de você. Deus tinha falado, mas mesmo assim ele vai cedendo: toma o ouro, toma a prata.
Alguém podia chegar para ô rei Ezequias, Deus falou, não falou que ia te dar vitória depois que tu foi curado? Deus não falou que estava contigo? Nós somos assim. Nós somos bem assim. Estamos alegres, hoje servindo aqui na casa do Senhor, louvamos a Deus, sentimos a glória do Senhor, está tudo bem. Aí chega em casa, vem um telefonema daquele, aquela seta, não é nem um telefonema, é uma seta do inferno, porque o diabo está vendo que tu está muito alegrinho, muito alegre. Aí vem uma seta do inferno, vem uma seta do diabo, e pá, na hora, meu irmão, acaba a espiritualidade toda. Na hora tu já quer mandar camarada, tu já se perde. Gente, é assim. A gente tem que aprender a confiar mais no Senhor. E Deus disse mais ainda, olha só, Deus disse mais ainda quando curou ele daquela enfermidade. Deus ainda deu um sinal de que essas coisas aconteceriam, de que ele seria curado. Quando é que será que isso vai acontecer mesmo? Vou ser curado mesmo? Eu vou me apresentar? Tu vai se apresentar. Eu vou dar um sinal, a sombra de Acais vai retroceder 10 graus. Deus está falando, sabe o que? A sombra de Acais era o relógio que havia de Acais. O relógio vai retroceder. Deus estava dando um sinal, o tempo vai mudar, vai retroceder 10 graus. Esse 10 graus corresponde a 40 minutos. O tempo vai atrasar na terra 40 minutos por esse sinal para me confirmar que eu vou estar contigo. Quer melhor confirmação do que essa? A sombra de Acais vai retornar. Coisa forte. Às vezes eu fico olhando por causa de um homem, que não era perfeito. Você vê que Ezequias era um homem de Deus, mas não era perfeito como nós. Por causa de um homem como esses, Deus muda tempo, Deus mexe, recua, Deus recua a sombra, Deus faz o tempo retroceder. Aleluia, como fez com Josué, quando estava lutando contra os inimigos, Deus fez retroceder quase um dia. Com Josué, foram 23 horas e 20 minutos, e com mais 40 minutos, com Ezequias, corresponde a 1 hora que foi retrocedida no tempo. Por causa de um homem, que não era perfeito, mas que amava o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Deus, eu quero dizer para vocês, meus queridos, minhas irmãs, Deus vai mover céus e terra por tua causa. Pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu cedo, quantas coisas eu já cedi, mas estou lutando para não ceder mais. Mas Deus vai mover céus, vai mover terra. Se precisar retroceder tempo, vai mover com pessoas, com aqueles que estão no alto escalão, em lugares mais altos, com autoridade, por causa de um servo fiel. Deus vai mover. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. Você notou como é maravilhoso? Você está só você vai lendo a Bíblia. Aleluia. Por mim, Senhor, que eu falho tanto. Senhor, eu já pisei tanto na bola, eu já falei tanto, Senhor, tu sabes. Ninguém sabe melhor as pisadas que damos do que o Senhor, não é verdade? Porque dele ninguém esconde nada. Tu sabes, Senhor, mas com toda a minha falha, tu ainda me amas. Tu vai mover céu, tu vai mover terra, tu vai trazer o que está longe, tu vai mover corações, tu vai levantar pequenos e caídos, tu vai fazer uma obra dentro do meu lar. Aleluia. Deus, o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Honras e glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Deixamos nos levar pela pressão, e às vezes a gente confia tão pouco na promessa de Deus.
coisa da nossa humanidade. Precisamos lutar contra isso, porque abrimos exceções, vamos entregando ouro, entregando a prata, porque abrimos as exceções, entregando riquezas. Ela foi entregando a riqueza do templo, e às vezes nós entregamos a riqueza do templo do Espírito Santo, a nossa vida, os nossos talentos que Deus nos deu, para louvor do seu nome. Deus nos deu talento para a sua santidade, e desprezamos, porque abrimos exceções ao inimigo. Se o nosso Deus já prometeu que vai pelejar por nós, que Deus já prometeu que vai nos dar a vitória, Deus já prometeu que está presente, amado, vamos confiar na sua palavra. A gente fica perguntando: o que está acontecendo, Senhor? Eu não digo em relação aqui apenas, no meio do teu povo, pessoas vão deixando, vão desprezando, vão abrindo concessões. Eu tirei uma resposta, olhei: Senhor, que pode ser na minha carne, na ponta da minha caneta, Senhor, amamos pouco, Senhor, deixamos o nosso amor esfriar até o ponto de ficar cinzas. Amamos pouco ao Senhor. Falamos que amamos o Senhor tanto, mas amamos pouco, passamos pouco tempo com o nosso melhor amigo, oramos pouco, meditamos pouco na sua palavra. Não fala só de leitura não, de meditação, porque você aprende na meditação da palavra. Meditamos pouco, praticamos pouco o Evangelho, a palavra de Deus, pouca oração, pouco poder, pouca comunhão. Mas mesmo com toda essa fraqueza, Deus não desamparou o seu povo Judá. Bastava o povo clamar. Você pode estar às vezes meio fraco, desanimado, ter feito algumas concessões, mas basta tu abrir a tua boca e clamar, o céu vai te ouvir. A Bíblia diz que a oração e a humilhação do rei Ezequias perante o Senhor, no capítulo 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes. Quando ele ouviu que o inimigo ia destruir, enviando até com uma carta para ele dizendo destruição total, ia tomar toda a nação, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, se humilhou e entrou na casa do Senhor. E o versículo 3: e assim diz, e disse: este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Sabe aquela aflição que o inimigo está aqui no pescoço, já chegou perto, quer arrancar tudo. Está aqui o grito do homem de Deus: ah, dia de angústia, os filhos chegaram ao parto e já não tem força para os ter. É como a mulher grávida que vai ter o seu filho natural, parto natural, não tem força para gerar, para soltar a criança, para gerar a criança. A Bíblia diz aí você pode ler ali no texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, quando Ezequias recebe a carta dos mensageiros, leva para a casa do Senhor, estende perante o Senhor e diz: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra.
Foi tu que fizeste os céus e a terra. Está aqui um homem, irmão. Eu estou falando da oração de um homem que também tinha falhas, que abriu concessões, que às vezes não confiou como devia confiar. E ele disse para Deus ainda no versículo 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, lançaram seus deuses no fogo, porque deuses não eram, mas obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Deus não resiste o clamor, a oração do teu povo. Amado, tu pode estar na pior das situações, o inimigo pode estar no teu pescoço. Pastor, eu sonhei tanto, eu tive tantos sonhos. Tu pode estar no teu limite, mas quando tu abre a tua boca para o céu, para clamar, quando tu começa a buscar o Senhor, Deus se move pela tua oração. Ezequias se humilha, Ezequias começa a clamar ao Senhor. Não tinha mais saída, não tinha a quem recorrer, não tinha mais ele tinha dado o ouro todo, não tinha mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro. Ele não tinha mais nada. Ele só tinha o Senhor, amado. Tem momento da vida que você não tem mais a quem recorrer, não tem saída, aperto vem, você fica como que num beco, numa esquina, sem saída. É só o Senhor nessa hora. Clama, clama com a tua força, clama com a tua voz, clama com o fôlego de vida que Deus te deu. Clama ao céu, Deus vai ouvir o teu clamor dos céus, Deus vai ouvir a tua oração. O homem abriu o coração e se rasgou. O inimigo queria destruir, já estava, sabe, hora marcada para destruição. Mas Senaqueribe não contava que o Deus de Israel era o Deus vivo. Não é de pedra nem de madeira, não é carregado pelos homens, é um Deus que nos carrega e nos sustenta. Senaqueribe, ele não tinha ideia. Eles tinham ouvido a respeito da fama dos reis de Israel, e muita dessa fama eles pensavam que era mentira, eram histórias criadas. É assim que eles pensavam, é história criada desse povo para colocar medo na gente. Mas o Deus de Israel é o Deus de ontem e é o Deus de hoje e será para sempre. Confia no Senhor, irmão. Deus esteve contigo até aqui, Deus te sustentou lá no passado, Deus vai te sustentar agora, até os últimos dias da tua vida na terra. A mão do Senhor vai estar estendida sobre você. Glórias ao nome do Senhor. Confia, não fica com medo do futuro, não fica com medo da incerteza do futuro. Pastor, meus filhos, que vai ser? Está na mão do Senhor, entrega ao Senhor. Deus vai cuidar do futuro, Deus vai cuidar de todas as coisas. O Senhor está presente, Ele vai cuidar de nós. Glórias ao nome do Senhor. Deus fala ou não fala, irmão? Deus fala ainda hoje ou não fala? Fala. E a resposta veio, o profeta de Deus vem. Aleluia, tem que ter profeta de Deus. O profeta Isaías chega com a resposta do Senhor. Isaías 19, eu vou ler apenas o versículo 6, 7 e o 28, 27 e 28. E Isaías lhes disse: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Versículo 7: eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Versículo 27: porém eu sei o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, falando contra a Síria,
o Senhor falando, o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Agora conversa com Deus. Você luta até onde dá, mas chega uma hora que você, Senhor, está nas tuas mãos, agora é contigo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, seu anjo, para pelejar. 2 Reis 19:35. Eu quero que vocês abram a Bíblia, ou ponham aí no aplicativo de vocês. 2 Reis 19:35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. A espada estava desembainhada, hein? A espada estava fora da bainha. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Deus agiu. 185.000 soldados foram mortos numa noite. Quem é que fez isso? O anjo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus peleja pelo seu povo. Senaqueribe fugiu que nem um rato, fugiu para sua terra e foi morto pelos seus próprios filhos. Ele mexeu com o povo de Deus. Aleluia. Deus não precisou nem de uma legião de anjos, de um anjo só. Um anjo só destruiu a 185.000 inimigos, soldados da Síria. Porque Deus peleja por Judá, Deus peleja pelo seu povo.